Oi pessoal, aqui é a Stephanie e eu tô de volta com a segunda parte das minhas leituras do ano de 2020. Se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards pra você o vídeo que tem aí os primeiros 25 livros, porque eu vou falar aqui de 50 livros, então eu preferi dividir em 2 vídeos. Então, continuando as leituras, do primeiro livro que eu tenho pra falar é Sombria e Solitária Maldição. Já cheguei a citar esse livro na tag de 50%, foi uma experiência muito legal, até melhor do que eu imaginava, eu achei que eu fosse gostar, mas não tanto. Esse livro aqui é um reconto de A Bela e a Fera, e eu não sou muito de ler recontos, até arrisco dizer que esse aqui foi o primeiro reconto que eu li. E eu achei bem legal esse livro, eu acho que ele tem personagens muito cativantes, principalmente a Harper, que é a personagem principal. Ela não é muito padrão assim, mocinha de fantasia. Ainda que seja um reconto de A Bela e a Fera, não é um livro que aprofunda tanto nessa questão do romance, então isso eu achei bem legal. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li O Segredo de Emma Corrigan, vocês também já me ouviram falar desse livro aqui. Eu não esperava muito porque é uma comédia romântica, né? Não é um tipo de livro que eu tô muito acostumada e que eu gosto muito de ler. Mas eu acho que existem algumas frases, algumas coisas aqui nesse livro que são bastante machistas, meio gordofóbicas, umas coisas assim que não consegui deixar passar mesmo sendo um livro assim que foi escrito há muito tempo, né? Ainda assim, algumas coisas me incomodaram muito, então eu acabei dando 2 estrelas e meia pra ele. Depois eu li um conto chamado Uma Mensagem Não Lida, da Larissa Siriani. Esse livro foi do Piquenique Literário Virtual, a gente discutiu também com a autora. Assim, eu acho que a ideia do conto é legal. Ele é todo em forma de mensagem, né, trocadas entre as pessoas. Mas ainda assim, eu achei assim que é um livro que força um pouquinho na questão emocional. E ele quer muito ser algo que vai te emocionar, quer muito ser algo que vai mexer com você, mas pra mim não funcionou tanto, então acabei dando 2 estrelas e meia pra ele. Depois eu li o livro com o pior nome de se pronunciar, que é The Southern's Book Club Guide to Slaying Vampires. Devo ter falado errado, mas enfim, é isso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, foi uma experiência muito legal. Um livro super bizarro, que tem terror e um pouquinho de comédia e várias, né, coisas bizarras acontecendo. Fala sobre vampiros, fala sobre a vida pacata nos anos 90, de um bairro de classe média dos Estados Unidos. Então, assim, fala sobre um clube do livro, né, de mulheres, e uma delas começa a investigar um vizinho que se mudou recentemente e que tem uns hábitos muito estranhos. E é um livro que tem bastante violência, é um livro que tem bastante gore, muita coisa assim nojenta e muito sangue, então não é pra todo mundo, mas foi uma experiência legal, eu gostei. Depois em e-book eu li A História Secreta, da Donna Tartt. É um livro que, sabe aqueles livros que você vai ter que ler antes de morrer? Esse era um desses livros pra mim, um livro que eu ouço falar muito, só que pra mim foi uma experiência assim, ok, nem ruim, nem tão boa, porque foi um livro muito, muito, muito arrastado, eu levei mais de mês pra ler. A escrita da Donna Tartt, ela é uma escrita um pouco pretensiosa demais. Eu achei que a autora, ela quer o tempo todo falar como ela é culta, como ela é inteligente, como ela entende de grego. Então, assim, é uma coisa que, sabe, fiquei tipo, ai, tá bom, já entendi. Mas os personagens são interessantes, porque nenhum deles presta, e eu acho isso muito legal, quando você lê um livro que ninguém presta, ninguém é bom. Então tem essa questão dos personagens, que é muito interessante, tem umas coisas bem esquisitas que acontecem nesse livro, mas não tem nada a ver com coisas sobrenaturais, nem nada. É um livro, assim, que envolve um pouco mistério e drama, e uma atmosfera bem dark, sabe? Mas não sei, acho que ele não foi muito pra mim, principalmente por causa da escrita da autora. Eu tinha vontade de ler o Pentacilgo, mas eu não sei agora se a escrita dela for assim também o Pentacilgo, eu não sei se eu vou dar uma chance pra isso. Mais um conto que eu li muitos contos nacionais graças ao Piquenique Literário esse ano, foi A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. Também foi lá com o Piquenique Literário, com a presença da autora. Esse conto foi muito legal, um conto muito divertido, uma fantasia que se passa aqui no Brasil, que tem a ver com bruxas e tem uma personagem principal maravilhosa, que é a Dona Simone. Eu dei 4 estrelas pra esse conto, porque foi realmente muito legal. Depois eu li Codinome Villanelle, que eu dei só 2 estrelas, porque pra mim foi uma decepção total, assim. Foi o livro que não posso usar ele pra me basear, pra poder assistir a série. Tenho certeza que a série é muito melhor. Aí mais um e-book que eu li foi Um Lugar Só Nosso, um livro da Maureen Gu, que ele fala sobre uma menina que ela é idol de K-pop e ela começa a se envolver com um rapazinho que é fotógrafo, tipo paparazzi, sabe? E eles têm ali eles passam meio que um fim de semana juntos, né? Um ou 2 dias, eu não lembro agora. Então a gente vai vendo ali essa jornada deles nesses dias, nesse período que eles passam juntos. É um livro que é muito fofinho do começo ao fim. Eu não sou muito, né, de ler esse tipo de livro. Eu acho que ele vai funcionar muito com um público mais jovem, assim, mais jovem mesmo, sabe? 12, 13 anos, eu acho que dá super certo essa leitura. Apesar de eu não ter nada muito negativo pra falar sobre ele foi só aquilo ali mesmo, foi bem morninho, e eu dei 3.25 pra ele. Aí eu li Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Esse aqui é um livro de ficção histórica, que é um livro único. Ele se passa num período que realmente existiu na nossa história, e ele fala muito sobre teatro, e Shakespeare, e vingança, e assassinatos. E é uma história muito intrigante, assim, muito legal, muito divertida, por incrível que pareça. É um livro muito divertido, dá pra gente dar risada, porque os personagens são muito carismáticos, e apesar dele ter algumas coisas, assim, essa história de vingança e assassinato ser um pouco mais pesada, ainda assim todo o tom do livro é muito leve, eu gostei bastante, eu dei 3.75 pra ele. Depois em e-book eu li Em Defesa de Jacob, esse que é o livro que deu origem à série, né, Defending Jacob,
da Apple TV. Como eu já tinha falado, eu ainda não assisti essa série, mas eu li esse livro pra assistir a série, que é com Chris Evans. Eu gostei do livro, tive alguns problemas com as falas do narrador. Eu achei que o narrador é muito machista e também preconceituoso, e foi assim, meio complicado, sabe, engolir esse narrador. Mas fora isso, a história é boa, é um mistério que deixa realmente a gente intrigado e traz boas reflexões, assim, bem legal, recomendo esse livro, é um bom mistério pra ler. Depois eu li essa enciclopédia chamada Serial Killers, Anatomia do Mal. Esse aqui é um livro que eu já estava parado na minha estante há muitos anos, muito mesmo. Acho que já faz uns 3, 4 anos já que esse livro estava aqui. Serial Killers é um assunto que eu gosto muito de estudar, né, de ler sobre. Então não sei porque eu demorei tanto pra ler esse livro. Ele é um bom calhamaço, assim. E eu coloquei, assim, muita expectativa nesse livro porque todo mundo falava que era, nossa, o dossiê definitivo de Serial Killers e tal. E assim, ele tem muitas informações importantes, realmente. Ele fala muito sobre coisas, assim, algumas que eu já sabia, outras que eu descobri aqui. E eu refleti muito, né? Eu marquei bastante coisa no livro, porque tem muita coisa aqui que eu quero revisitar em outros momentos. Mas eu tive problema com a escrita do autor, né? Não achei uma escrita fluida, eu não achei que é um livro assim... Tá bom que o assunto realmente não vai ser super fluido, tranquilo de ler, mas eu acho que a escrita dele é bastante prolixa e muito repetitiva. Ele fala dos mesmos 3, 4 serial killers inúmeras vezes, do começo ao fim, independentemente do assunto que ele tá falando. Então, assim, muito desnecessário ele ficar repetindo sempre as mesmas pessoas, parece que ele é obcecado por essas pessoas. Eu achei também que ele tem alguns comentários que são um pouco datados. Esse livro não é tão antigo assim. Ele foi escrito em 2003, né, publicado pela primeira vez em 2003, e eu li Mindhunter antes desse aqui, que é um livro de 96, que eu acho que tem, assim, muito menos comentários problemáticos do que esse livro aqui. Eu acho que ele tem uns comentários bem problemáticos, porque ele às vezes chama serial killer de louco, de monstro, de umas coisas... E ele não chama isso, assim, de uma maneira irônica. Ele chama como se realmente ele pensasse isso. E eu acho que uma pessoa que se diz tão estudiosa e tal sobre essas pessoas não deveria ter esse tipo de comentário desnecessário, sabe? Então, eu tive muito problema com a escrita dele, mas eu acho que o conteúdo do livro é válido, sim, pra quem quer ler sobre serial killers. É interessante, tem muita coisa legal. Só que em muitos momentos, inúmeros momentos, ele fica muito cansativo. Principalmente porque tem momentos aqui que o autor lista vários serial killers seguidos, assim, muitos. E são pequenos trechos. E tem alguns que são só atrocidades listadas. É assim, falando um monte de atrocidade com detalhes, assim, muito específicos, que parece que tá ali só pra chocar, entendeu? Porque eu não tô aprendendo nada lendo aquilo. Eu fiquei pensando assim, eu tô vendo esse monte de atrocidade que essa pessoa fez, e daí, sabe? Por mais que eu gosto muito de ler sobre serial killers, eu gosto de ler mais sobre a questão psicológica dessas pessoas, eu gosto de entender essas pessoas de uma forma um pouco mais profunda. Não adianta só você ficar falando quantos membros ele arrancava das pessoas, o que ele fazia com as tripas da pessoa, sabe? Isso pra mim não é tão relevante, entendeu? Eu acho que é legal, assim, saber, né, o modus operandi das pessoas e tal, mas ficar narrando cada detalhe de cada crime, de cada atrocidade, de cada tortura, meio desnecessário. Então acho que, assim, realmente é uma coisa que poderia ter ficado de fora, não precisava ter tanto detalhe assim. Não porque seja algo que, eu fiquei com nojo, eu passei mal. Não é isso. É simplesmente porque eu fiquei pensando qual é o objetivo de ficar narrando um monte de cena de tortura, de tripa, de cabeça voando, de sangue, de não sei o que. Sabe, realmente, assim, ficou fora de tom pra mim. Eu acho que ele poderia ter focado mais na parte psicológica. Tem algumas análises sobre isso, mas, enfim, deixou a desejar. Dei 3,5 estrelas pra esse livro. Depois eu li 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Eu já falei sobre esse livro aqui, eu não quero me estender, não quero ficar falando muito sobre ele, porque eu acho, assim, livros nacionais, quando eu não gosto de ficar falando, eu não gosto de ficar, sabe, esmiuçando cada coisa, cada problema que eu tive, porque eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Que lê livros nacionais e fica falando mal. Tem muitos livros nacionais por aí que eu amo, realmente, de paixão, e eu prefiro falar desses livros e falar o quanto eu amo e por que eu amo, do que ficar aqui falando que, sabe, listando todos os defeitos que eu acho que um livro nacional tem. Eu não quero fazer parte disso, então, assim, só saibam que eu não gostei, eu dei 1 estrela e meia pra esse livro, tive muitos problemas com ele e é isso. Eu acho que ele até pode funcionar com um público um pouco mais jovem, mas ainda assim, mesmo pro público mais jovem, eu ainda acho que ele tem muitos problemas e é isso. Mas só lembrando que eu adoro a Bel e adoro o conteúdo dela, mas esse livro não funcionou pra mim. Aí depois eu li A Poeta X, da Elizabeth Acevedo. É um livro que é em forma de verso, né? Ele é escrito em verso, como se fossem poemas, que chamam de Slam Poetry. E dizem até que o audiobook desse livro é muito bom, mas eu li aqui traduzido mesmo, e, né, no livro físico. Mas mesmo assim, foi uma experiência muito legal, porque ele tem uma narrativa, né, linear, ele vai acontecendo as coisas em ordem cronológica, só que a narração da protagonista, que é a Ziomara, é uma narração toda feita em poemas, então é muito legal, é um livro que flui super rápido, porque, né, como ele é escrito em verso, então flui muito mais rápido do que um livro em prosa, né, então eu achei bem legal, assim, uma experiência muito boa. Fala muito sobre crescimento pessoal, fala muito sobre religião, sobre cultura dominicana, então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li o que eu considero até o momento o melhor livro de 2020, que foi
O Labirinto do Fauno, esse aqui que é um livro que é uma novelização do filme O Labirinto do Fauno. Já falei desse livro aqui no meu vídeo de Tag 50%. Independentemente de você ter assistido o filme ou não, eu acho que é uma experiência super válida. Eu acho que engrandece ainda mais a história criada pelo Guilherme Del Toro. A Cornelia tem uma escrita maravilhosa, quero ler mais livros dela graças a esse livro aqui, que foi meu primeiro contato com a escrita dela. Enfim, esse livro é tudo, gente. 5 estrelas, favoritado. Depois eu li Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro em inglês, em e-book, e foi uma experiência legal, foi até melhor do que eu esperava. Eu não sou muito de gostar de triângulo amoroso, esse livro ele tem, né, uma temática que vai abordar bastante, então eu gostei, que foi uma coisa assim que eu não esperava gostar e gostei muito. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que foge um pouco da temática dos livros recentes da Taylor, mas é um livro bom, é um livro que vale a pena assim pra quem gosta de romance, quem gosta de drama. Ele tem bastante drama, inclusive, acho que até mais do que romance. É uma ótima pedida, gente. A Taylor tem uma escrita muito gostosa de ler, que é poética na medida certa, então eu achei ótimo. Depois eu li Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, como eu falei, né? Eu tive meu primeiro contato com a escrita dele com o conto, né, 5 Dias para o Fim do Mundo, e depois eu li esse livro aqui que já tava na minha estante há um tempinho, e foi uma experiência tão boa quanto. Ele é um livro que, assim, ele fala sobre algumas temáticas sérias, algumas temáticas um pouco mais pesadas, mas ele tem uma leveza tão grande na escrita, que é um livro que você nem vê passar, a escrita flui super bem, é bem humorado em diversas passagens, e também é um livro que ensina bastante. Eu aprendi muita coisa sobre HIV, eu aprendi muita coisa sobre pessoas soropositivas, então foi muito legal, assim, aprender um pouco até mesmo sobre o nosso sistema de saúde, né, porque o livro, como se passa aqui no Brasil, fala muito sobre o sistema de saúde, como que a gente trata, né, as pessoas com AIDS, com HIV, então eu adorei esse livro, foi muito legal, dei 4 estrelas pra ele. Depois eu li Se Deus Me Chamar Não Vou, li em e-book, né, no Kindle Unlimited, já falei também desse livro, foi uma experiência maravilhosa, eu amei a protagonista, a Maria Carmen, eu recomendo muitíssimo esse livro pra praticamente qualquer pessoa, porque ele tem de tudo um pouco, assim, ainda que ele tenha partes dramáticas, ele tem muito humor, é um livro muito bem humorado por causa da protagonista. Maria Carmen vai ter meu coração pra sempre, porque ela é maravilhosa, e eu fico muito feliz desse ano estar conseguindo ler obras nacionais tão boas, sabe, que estão me causando, assim, tantas reflexões. Então, assim, é uma prova de que realmente na nossa literatura tem muita coisa boa por aí, a gente só tem que procurar. Pra esse livro eu dei 4.25. Depois eu li essa maravilha chamada A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, um dos livros mais esperados por mim aí nos últimos meses. Já fazia muito tempo que eu tava completamente doida pra ler, fiquei um mês aí de angústia depois que ele lançou lá fora, né, fiquei um mês esperando, e quando ele chegou eu agradeci a Deus realmente, porque ele conseguiu atender as minhas expectativas. Então, já falei muito desse livro, tem vlog, cheguei a fazer resenha também lá no meu IGTV, então se você quiser assistir, nada tem spoilers, nem o vlog, nem a resenha, e é isso, gente, esse livro é tudo pra mim, eu adorei, 4.25. Depois eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse aqui é um livro de contos. É o livro aí, eu acho que mais famoso dela, né? O que mais as pessoas comentam. É um livro super curtinho. Esse, inclusive, eu tenho autografado, que foi de um evento que teve aqui na minha cidade. Foi uma experiência bem única, sabe? Porque ele é um livro de contos sobre pessoas diversas, assim, né? Tem pessoas... Não é só... Eu achei que era um livro só narrado por mulheres, mas não. Também tem alguns personagens que são homens. Que eu me lembro, todos são negros. É um livro que fala muito sobre pobreza, sobre miséria. Fala muito sobre a vida da pessoa comum aqui no Brasil. Tem algumas histórias bem trágicas, né? Bem tristes. Tem outras que são um pouco mais tranquilas, mas nada é, tipo, leve e feliz, né? A escrita da Conceição, assim, ela é muito bonita em alguns momentos, mas os contos em si... Assim, acho que como acontece com todos os livros de contos que eu leio, alguns contos eu não gostei tanto, achei meio... não entendi muito bem, sabe? Achei meio, assim, sem sentido. E outros eu gostei muito. Então, no geral, assim, eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu sei da importância desse livro e a escrita da Conceição é realmente muito bonita. Depois eu li Apenas Uma Garota, da Meredith Russo. Esse aqui é o livro que narra a jornada de uma personagem que é uma menina trans. Então, é um livro que tem, sim, a sua carga dramática, mas ao mesmo tempo ele também tem uma leveza. Ele tem alguns momentos, assim, muito esperançosos. Tem algumas frases muito bonitas. Enfim, foi um dos melhores livros do ano pra mim, eu gostei bastante, dei 4 estrelas e meia pra ele e recomendo muitíssimo pra quem ainda não leu um livro com protagonista trans, que era o meu caso, que foi o primeiro livro com protagonista trans que eu li. E é muito legal porque a autora também é trans, então a gente tem um livro que é On Voices, né, faz parte do movimento On Voices. A gente tá tendo ali a narrativa de uma pessoa que já passou por isso. Eu tinha algumas críticas a fazer esse livro quando eu terminei, mas depois, lá no final, depois que a história acaba, tem uma nota da autora em que ela explica algumas coisas, e ela explicou justamente coisas que tinham me incomodado, e aí eu entendi por que ela tinha feito essas coisas, então tudo fez sentido, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele por isso, porque realmente foi uma experiência incrível. Depois, com o pessoal do Piquenique Literário Virtual, eu li Todas as Cores do Céu, que é um livro que fala sobre cultura indiana. Também já comentei esse livro aqui no canal. Eu não tenho
assim, muitas críticas pra fazer desse livro em relação à escrita, porque a escrita é muito boa, em relação à temática, porque é uma temática pesada, importante. Eu acho que simplesmente eu não li esse livro no momento certo. Eu acho que existem livros que a gente precisa estar realmente naquela vibe pra conseguir gostar da história. Simplesmente por eu não ter encontrado esse livro no momento que eu acho que teria sido uma experiência melhor, eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele. Mas é um livro recomendadíssimo. Eu acho que todo mundo que tem vontade aí de sair um pouco desse eixo de Estados Unidos, Inglaterra, deve ler sim esse livro. É um livro muito pesado, cheio de gatilhos. Fala muito sobre estupro, fala sobre prostituição, então não é um livro fácil de ler, nesse sentido, né, de temática, mas a escrita da autora é muito boa. Eu recomendo sim esse livro, apesar de não ter gostado tanto assim. Aí eu finalizei uma série, não sei se vocês perceberam, mas eu quase não li séries esse ano, né, li muitos livros únicos, e a série que eu finalizei foi A Queda dos Reinos, com esse livro aqui, Reinado Imortal. Já fazia bastante tempo que eu tava precisando finalizar essa série, então finalmente finalizei. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, achei que foi uma conclusão legal, nada demais. Depois eu li O Grande Gatsby, um clássico que eu já tava também há muito tempo já querendo ler. Eu tô fazendo um projeto, né, esse ano, em que eu separei 20 livros pra ler até o final de 2020, tá lá no meu Insta, caso você queira ver, fiz um vídeo lá no GTV sobre isso, e esse livro estava na lista, né, assim como Reinado Imortal. Eu tinha muito interesse nesse livro, né, porque muita gente fala bem dele. E assim, foi uma experiência legal. Eu acho que a escrita do Fitzgerald, no começo desse livro, ela não tava me prendendo, mas aos poucos eu fui ficando um pouco mais envolvida pela escrita. Tem alguns quotes aqui que eu marquei que eu gostei muito, mas eu não sei se eu tenho a capacidade de entender todas as metáforas, as críticas que ele fez aqui, as coisas, né, sonho americano e coisas assim, mas foi um livro que me fez pensar bastante no quanto a gente às vezes se doa pra uma pessoa que não merece a gente, sabe? Eu fiquei pensando assim, no quanto a gente às vezes quer a atenção de quem não quer nem saber da gente, quer atenção, quer carinho de pessoas que não valem a pena, e até que ponto a gente pode chegar só pra ter um pouco de atenção dessa pessoa que às vezes não presta, não vale nada. Então, o final me deixou bastante triste. Na verdade, o livro é bem melancólico, assim, em alguns pontos, mas também é divertido em outros. E, no geral, eu gostei bastante, dei 4 estrelas pra ele. Depois eu li Daqui a 5 Anos, que é um livro lançamento, né, aqui no Brasil. Também acho que ele foi lançado lá fora recentemente. Esse livro foi uma experiência, assim, bem mediana pra mim. Eu acho que ele começou bem. Ele tinha muito potencial pra ser uma coisa incrível, mas eu acho que a autora se perdeu um pouco. Ela resolveu mudar completamente o rumo da história e tentar surpreender a gente, né, tentar surpreender o leitor com algo completamente fora do padrão, assim, do comum. Mas eu acho que ela se perdeu porque ela não soube construir muito bem o background da própria história. Então, como lá no começo ela não construiu direito, chegou lá no final eu fiquei assim, tá, mas né, o que você queria que eu sentisse com isso? Então achei que ela deu uma forçada de barra e se perdeu bastante na história, então eu acabei dando 2 estrelas e meia pra ele. E agora, pra fechar esses 50 livros que eu li até o momento de 2020, o último livro que eu vou falar pra vocês é As Desventuras de Arthur Less. Esse aqui é um livro vencedor do Pulitzer de ficção de 2018. É uma história LGBT sobre um homem de meia idade que recebe o convite pra ir no casamento de um ex que ele era muito apaixonado. Então ele resolve não ir nesse casamento. O que ele resolve fazer é meio que dar a volta ao mundo, visitando diversos países. Ele é um escritor, né? Então ele tem vários compromissos nesses países e ele vai fazer essa viagem pra atender a esses compromissos. Basicamente a história é essa, mas assim, o livro é muito mais do que isso. Ele é um livro que me fez refletir muito sobre a vida de pessoas de meia idade que às vezes se encontram solteiras nesse momento, e principalmente pessoas LGBT, né? Como que elas lidam com isso, com a solidão, ou com o fato, né, de estarem solteiras. É um livro bastante divertido, ele também tem muitos momentos assim um pouco mais dramáticos, mas não é nada muito pesado, é super tranquilo. No começo eu tive um pouco de problema com a escrita do autor, porque ela não estava me envolvendo tanto. Eu achei que fosse ser um livro com uma escrita um pouquinho mais descontraída, mas no começo não era tanto. E essa narrativa, ela é uma narrativa um pouco peculiar, porque o autor escolheu narrar o livro em terceira pessoa, só que essa terceira pessoa também é um personagem da história que a gente só vai descobrir lá no final. Então no começo eu levei um tempo pra poder me acostumar com isso, mas depois que a gente acostuma, flui muito bem o livro, é muito divertido. Quando o Arthur Less chega na Alemanha, eu juro pra vocês que eu ri, mas eu ri alto, porque eu realmente achei muito engraçado. Tudo que ele passa lá na Alemanha é realmente muito engraçado. Tem uma brincadeira com o fato dele achar que ele sabe falar alemão muito bem, só que na verdade ele não fala. Então assim, é muito legal assim, os diálogos que ele tem com as outras pessoas. Ele é um livro que também fala sobre o ato de escrever, né? Porque como o Arthur, ele é escritor, e ele é um escritor levemente fracassado, então fala muito sobre essa coisa da gente ter um sonho e não ser exatamente como a gente queria, né? Quando a gente consegue alcançar os objetivos. Então fala muito sobre expectativa, fala muito sobre livros em geral. Então tem algumas coisas que o autor critica que ele mesmo faz no livro, então tem essa autocrítica que eu achei muito interessante, tem um pouco de metalinguagem. Enfim, foi uma experiência ótima, eu dei 4 estrelas pra esse livro, recomendo muito pra quem quer uma leitura um pouco mais descontraída. Não é um livro super, super, super engraçado que você vai rolar de rir, vai te fazer refletir, vai fazer você rir também, então ele tem de tudo um pouco, vale muito a pena dar uma chance pra essa leitura. Ai, gente, finalmente consegui terminar, falei aqui todos esses 50 livros. Bom, agora eu não sei, eu acho que eu não vou fazer leituras do mês, eu acho que eu realmente vou fazer apanhados aos poucos, assim, a cada 10 livros, 8 livros, enfim, eu vou pegar um pouquinho de livro
livro, juntar e fazer um vídeo sobre as minhas últimas leituras. Eu acho que assim eu não fico tanto nessa obrigação de ter que esperar terminar um mês pra poder, sabe? Eu simplesmente, se eu me der vontade de fazer, se eu tiver um tempinho, eu vou sentar e vou falar sobre as minhas leituras pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Me acompanha nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo também, deixo todos na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!